refletirmos um pouco sobre o que o Senhor nos ensina acerca deste novo ano e das expectativas que às vezes nós temos em relação ao mesmo, e como o Senhor nos orienta quanto à nossa vida de planejamento, de planos, daquilo que nós almejamos para o nosso 2025. Então o tema da nossa mensagem é justamente sobre isso. Nossos planos devemos submeter a Deus. Eu vou fazer a leitura, peço aos irmãos que acompanhem em sua Bíblia, Provérbios 16, faremos a leitura até o verso do verso 1 até o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Senhor, nós suplicamos a Ti que nos alimente mais uma vez. Fomos alimentados pela ceia e agora nós queremos sermos alimentados pela Tua palavra. Fale aos nossos corações, ilumina-nos, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto de Provérbios é um texto tão conhecido, e por ser tão conhecido, às vezes nós esquecemos de verdades tão preciosas em relação à nossa própria vida cristã. Ao olharmos para a nossa vida, ao olharmos para cada um de nós, a Bíblia nunca diz que você não deve planejar, que você não deve ter projetos, ter planejamento. Por exemplo, lá em Tiago, nos primeiros capítulos lá de Tiago, não há uma proibição para que haja um planejamento. A grande exortação de Tiago é para que não esqueçamos Deus nos nossos planos, nossos projetos de vida. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós temos também é justamente um alerta para cada um de nós pensarmos acerca daquilo que nós temos planejado, daquilo que nós buscamos fazer na nossa vida, quais são os nossos anseios. E Salomão, portanto, nos lembra que o homem ele pode fazer plano, ele não é proibido, ele não é de forma alguma proibido fazer, só que deve entender que quem realiza, quem concretiza esses planos é o próprio Deus. Diante disso, obviamente, nós precisamos pensar. O ser humano precisa desejar coisas, precisa ter uma vida de expectativa. O que a gente pensa? O que a gente deseja? Por exemplo, não muito tempo, na reunião do conselho, os presbíteros devem se lembrar que nós ficamos pensando no planejamento da igreja. A pergunta que foi feita foi: o que nós queremos para a igreja daqui a 5 anos? Quais são as nossas expectativas? Quais são os nossos desejos? O que nós queremos? E nós fomos levados a pensar que muitas vezes os nossos sonhos, os nossos projetos, eles devem nos mover de certa forma a planejar, a fazer algumas coisas na nossa própria vida. Por exemplo, nós pensamos qual é a cidade, qual é o país, um local que você deseja visitar, qual é um local que você deseja ir. Você diz: eu nunca fui, mas eu desejo, eu só vi em fotos, ou eu só vi no YouTube, eu só vi em uma reportagem, mas eu desejo muito ir a este local. Tudo bem, então o que você precisa fazer para chegar até lá? O que você precisa fazer para que esse seu sonho seja concretizado?
Isso nos move de certa forma. Em relação ao nosso dia a dia, família, trabalho, a vida acadêmica, todos nós precisamos parar para pensar um pouco. Nós precisamos parar e dizer aonde eu quero chegar, quais caminhos eu preciso percorrer para que eu chegue aonde eu almejo. Não é simplesmente conduzir a vida como o Zeca Pagodinho no seu, eu costumo dizer que é o filósofo, né, Zeca Pagodinho, numa das suas músicas, dizendo: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vida não é assim. O que você quer da sua vida? Eu não sei. Vamos andando, vamos caminhando, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que nos reserva o amanhã. Não, o nosso Deus é um Deus de propósito. Ele planejou a nossa salvação, Ele planejou todas as coisas, tanto é que tudo o que acontece na nossa trajetória de vida faz parte do planejamento, faz parte do propósito de Deus. O Senhor, Ele não vai consertando a história e dizendo: essa parte da história não esperava, não planejei essa parte da história. Não, o Senhor planejou tudo, todas as coisas já foram decretadas pelo próprio Deus. O que nós vivenciamos no nosso dia a dia, nada mais é do que a concretização dos planos de Deus na minha e na sua vida. Portanto, veja, nós não somos proibidos. Quais são os nossos planos, as nossas metas para este ano que se inicia? O que nós temos planejado? O que nós temos pensado como família? Será que temos essa consciência de que diante daquilo que nós desejamos, projetamos, o problema não está em projetar, mas a palavra de Deus nos chama a atenção que o problema está quando nós deixamos de colocar no centro aquele que é a peça principal do nosso planejamento, do nosso plano, daquilo que nós desejamos. Então veja, olhando para esse texto, nós podemos perceber em relação aos planos, ao planejamento, que podemos planejar, mas sem jamais esquecer de que a concretização dos mesmos depende de Deus. Veja como Salomão começa: o coração do homem pode fazer planos, pode fazer. Primeiro há uma autorização aqui no texto dizendo: nós podemos fazer planos, porém vem uma oração adversativa aqui: mas, entretanto, todavia. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. A resposta certa, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. E não devemos confundir quando a Bíblia diz que o Senhor, Ele realiza os desejos do nosso coração, conforme nós vemos lá no Salmo 37, é justamente num contexto em que o salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele concretizará os desejos do teu coração. Mas antes da palavra de Deus dizer que Ele vai concretizar o desejo do nosso coração, a primeira coisa que o salmista nos lembra é: agrada-te do Senhor, ou viva uma vida agradável a Deus. Vivendo uma vida agradável ao Senhor, o que vai acontecer conosco? Nossos planos, o nosso planejamento, as nossas motivações, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos para a nossa vida, nós submetemos a Deus. Veja que o versículo 1 aqui, há dois momentos interessantes. Primeiro, a iniciativa humana, aqui imediatamente no planejamento. O homem pode fazer planos, a iniciativa humana. Precisamos fazer planos, precisamos pensar o que nós queremos como igreja, o que você quer como família na sua casa, quais são os seus anseios, as suas metas dentro da sua casa, o que você deseja. Você não pode simplesmente olhar para a sua vida e dizer: eu não desejo nada. Nós precisamos ter expectativa. Nós precisamos, a ideia não é de ganância, mas a ideia de não conformismo, e simplesmente olhar para a nossa vida ordinária no dia a dia e dizer: está tudo bem,
Até porque só há um momento em que você não vai mais fazer planejamento, só há um momento em que você não deveria mais sonhar. É quando você já estiver na eternidade com Cristo. Mas enquanto nós estivermos, e o povo de Deus deve almejar isso, lembre-se de Caleb, quando o Senhor inicialmente havia feito uma promessa, e o texto bíblico diz que Caleb, tanto tempo se passou, vai até o líder e diz o seguinte: olha, tanto tempo se passou, 40 anos, mas o meu coração ainda está com muita expectativa, eu ainda tenho muita coisa para fazer. E ele já era idoso. É impressionante que hoje nós podemos nos relacionar com pessoas jovens, mas que não têm o espírito de Caleb, pessoas que não são corajosas, pessoas que não têm expectativa de vida, pessoas que não almejam nada, pessoas que estão conformadas com a sua própria vida e não quer alçar voos maiores. Tem aqueles que são jovens, mas com um pensamento, e até mesmo, eu diria, a gente brinca até mesmo com o corpo de idoso, e tem o idoso com comportamento de jovem, que tem expectativa. Amém, né, meu irmão? Amém, louvado seja Deus por isso. Então veja, a iniciativa humana está presente aqui. Nós podemos fazer planos, não é proibido. Por outro lado, nós temos a iniciativa divina, e a ideia da iniciativa divina aqui no texto é no falar do homem. O homem planeja, o homem pode organizar, mas é o Senhor que concretiza, mas a resposta vem do próprio Deus. Por isso é que nós, como povo de Deus, devemos nos submeter ao Senhor. Senhor, eis aqui os meus planos. Não sei se todos vocês se lembram de uma narrativa, o apóstolo Paulo, lá em Atos 16, ele tinha um plano, e o plano dele era lícito. Paulo tinha toda a bagagem, toda a mala pronta para uma viagem missionária, e ele desejava, para essa região que eu preciso, seguir pregando o evangelho, mas não eram os planos de Deus para ele, não era projeto de Deus que o apóstolo Paulo fosse para a Bitínia. Pelo contrário, o Senhor queria que Paulo e a sua comitiva fossem em direção oposta. Em um sonho, portanto, o Senhor fala ao apóstolo Paulo, um varão macedônio, aparece dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz então em Atos 16 que Paulo entendeu que essa era a vontade do Senhor. Talvez muitos dos seus planos não deram certo em 2024, mas não devemos ficarmos frustrados por isso. Devemos entender que fazia parte do propósito de Deus, e que o não dar certo com os planos é que de certa forma o Senhor quer nos ensinar com as negativas dele diante daquilo que nós planejamos. Mas não devemos desistir de planejar, mas a resposta vem do Senhor. É Ele que determina, portanto, a concretização dos nossos planos, dos nossos projetos, conforme Tiago nos alerta, como eu já disse inicialmente, quando as pessoas estavam planejando, desejando fazer muitas coisas, e ele diz: você não sabe o que sucederá amanhã, sois apenas como neblina que passa. Ao invés disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, vamos fazer isto ou aquilo. Em outras palavras, nós podemos planejar, nós podemos sonhar, nós devemos almejar coisas grandiosas, mas não esqueçam de submeter o teu planejamento ao Senhor. Senhor, é da tua vontade? Esse meu plano, esse meu projeto de vida glorifica o teu santo nome? Ou apenas é uma realização pessoal minha, é apenas a minha vontade, é apenas o deleite para o deleite do meu coração? Porque, irmãos, o compromisso da palavra de Deus aqui neste provérbio
é que, se nós confiarmos no Senhor, os nossos planos serão estabelecidos. E qual que é a ideia de estabelecidos? Os seus planos, se você se submeter ao Senhor, se você colocar diante de Deus, e se esse seu projeto de vida glorifica ao Senhor, ele será concretizado, que é a segunda verdade nesse texto. Para que os nossos planos sejam estabelecidos, precisamos primeiro confiá-los a Deus. Às vezes a gente tem medo de pedir algumas coisas ao Senhor, com medo da negativa, né? Algumas orações nós tememos colocar diante do Senhor, porque tememos que Ele diga não. Mas a palavra do Senhor vai dizer aqui, sequencialmente no texto: confia ao Senhor as tuas obras. Obras aqui é trabalho. É trabalho. Confia ao Senhor as tuas ações. Confia ao Senhor o teu trabalho. Confia ao Senhor. Coloque diante do Senhor aquilo que você está fazendo. Coloque diante do Senhor aquilo que você está almejando. E qual é a promessa de Deus? E os desígnios, e os seus desígnios serão estabelecidos, concretizados. Deus promete, portanto, estabelecer os planos quando fazemos a sua vontade. Acredite, essa é a promessa dele. Ele prometeu manter-nos à medida que confiamos nele, que seguimos o seu caminho. Confia a ele os seus planos, pois ele é soberano, ele faz tudo conforme o seu bom propósito. Portanto, confiar ao Senhor toda a nossa vida, projetos, planos, o nosso ano que se inicia, é de fato confiarmos na certeza de que tudo aquilo que vai acontecer conosco faz parte do propósito eterno de Deus, até os nãos que Ele diz para você, até as frustrações, porque, irmãos, na verdade, se nós formos sinceros diante do Senhor, quando nossos planos não dão certo, a gente fica frustrado, decepcionado. Muitas vezes passa até pelo coração o questionar a Deus: por que não deu certo? É mais ou menos como o filho, quando o pai orienta acerca do seu comportamento e das suas escolhas. Muitas vezes o filho, adolescente, jovem, talvez aquela exortação, talvez aquele conselho do pai não faz sentido, mas o tempo vai passando, e muitas das vezes, tanto eu, você adulto, como eu, nós pensamos: graças a Deus por aquele conselho, ou por que eu não dei ouvido ao conselho dos meus pais. É só nós pensarmos no filho pródigo, alguém que chegou ao seu pai e diz assim: já passa a herança, pai, já vamos dividir essa herança logo, porque eu preciso seguir a minha vida. A parábola vai dizer que ele vai, segue a vida dele, gasta tudo que ele tem para gastar, depois ele se vê sem nada, trabalhando como servindo a um senhor, e ele olha para o alimento dos porcos. Depois ele começa a desejar aquele alimento, dizendo: até eles têm alimentação. E qual que é o desejo dele? O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Vou fazer o seguinte: vou voltar para casa e vou dizer ao meu pai que eu quero ser um dos seus funcionários. Pelo menos, sendo funcionário, eu vou ter uma alimentação melhor, eu vou ser bem cuidado. Obviamente que a parábola não entra nos pormenores dessa história, mas nós podemos muito bem pensar que antes dessa atitude deste filho, houve todo um trabalhar do seu pai, no sentido de ele pensar e refletir sobre essa decisão. Muitas das vezes é assim que acontece conosco. Muitas vezes, quando nós não pensamos, não refletimos, tomamos escolhas ou fazemos escolhas e não consideramos a vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós podemos fazer planos, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer.
O provérbio nos garante que agindo assim os nossos planos serão bem-sucedidos. Um plano bem-sucedido é um plano que dá certo, é um plano que glorifica a Deus. Agora, para o mundo, para a sociedade sem Deus, o plano que é bem sucedido é aquele que consegue sucesso, que consegue atingir as suas idealizações, independente se Deus é glorificado ou não, porque na perspectiva da sociedade, ter sucesso é você fazer tudo aquilo que o teu coração deseja. Mas a Bíblia diz que prosperidade, por exemplo, não é na perspectiva financeira, mas um crente bem sucedido é quando ele está num relacionamento com o próprio Deus, é quando ele está em comunhão com Deus, quando esse crente consegue buscar a cada dia ter uma comunhão com Deus, mesmo tendo uma vida limitada, ele pode ser considerado alguém bem-aventurado. É isso que o Salmo 1 diz: bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que medita na palavra do Senhor, é aquele que tem comunhão com o Senhor. Portanto, veja que planos, metas, nós podemos ter, mas não esqueça de que você não deve desconsiderar a vontade do Senhor. E uma das coisas que eu penso que nos ajuda nisso, com a medida que nós estamos planejando, é pensar, fazer algumas perguntas. Esse meu projeto de vida é a minha vontade, é a satisfação minha pessoal, ou eu estou visando a glória de Deus? Aonde o Senhor ocupa lugar nesse meu projeto de vida? Aonde o Senhor ocupa espaço naquilo que eu pretendo fazer em 2025? Se você não encontrou um espaço para o Senhor nesse projeto, então é um claro indicativo de que não é da vontade do Senhor, de que não glorificará a Deus. Pelo contrário, trará o desprazer de Deus na sua própria vida. Eu sugiro um plano, eu sugiro uma meta principal para 2025, que claramente está exposto lá em Mateus capítulo 6, bem no finalzinho ali, quando ele diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Termina aí? Não. O Senhor Jesus continua: busque o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos, meus irmãos, confiarmos nessa promessa. Nós precisamos acreditar que essa promessa é verídica. Então, uma sugestão para você: então, como buscar a Deus em primeiro lugar? Obviamente, tem algumas dicas para você que vai demonstrar o quanto você está buscando a Deus. Talvez a sua meta principal esse ano seja: se eu quero investir na minha vida espiritual, eu preciso usar os meios que Deus me dá para que isso aconteça. Primeiro, leitura da Bíblia, uma vida mais profunda de oração. E claro, se você não esse ano de 2025, minha meta principal é ser um aluno da escola dominical. Olha que plano maravilhoso, olha que algo belíssimo, dizer: eu preciso ser um aluno da escola dominical. Eu não posso me contentar apenas em vir à casa do Senhor dominicalmente em um culto e achar que é suficiente para a minha maturidade espiritual. À medida que você fará isso, as demais coisas serão acrescentadas. Porque qual é a promessa de Deus? Ele vai abençoar o teu trabalho, Ele vai abençoar os teus projetos. Confia o Senhor as tuas obras, o teu trabalho, as suas ações. Ele vai concretizar sim aquilo que você tem colocado diante dele. Portanto, é preciso pensarmos, avaliarmos: Deus, ele tem sido o centro dos nossos projetos? Como que nós conduzimos a nossa vida em 2024? Qual foi o nível de comprometimento que nós tivemos com o reino, com uma vida com Deus? Não se engane,
Não ache que você pode ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, academicamente, você pode ter todo o sucesso que esse mundo oferece, mas se esse sucesso ele não é acompanhado de uma vida de temor a Deus, é passageiro, e um dia você vai perceber que é algo que não preenche a sua própria vida. Quando nós precisamos das coisas deste mundo para nos alegrarmos, o que vai acontecer é que nós vamos viver uma vida todos os dias insatisfeita. Alguém, por exemplo, que precisa de comprar para ser feliz. Sabe aquelas pessoas que têm vício em compra? Ela fala assim: estou muito triste, estou muito desanimada, eu preciso comprar alguma coisa. Ela vai precisar todos os dias comprar alguma coisa, porque a felicidade dessa pessoa está nessas coisas. Alguém que diz: eu preciso beber, que se eu não beber eu não vou esquecer os problemas. Ela vai precisar todos os dias, ou começa aos poucos e depois vai ser todos os dias, vai precisar beber, porque o Senhor não é suficiente para ela. O Senhor não é suficiente, por isso que eu preciso de outras coisas. Mas nós temos em Deus a suficiência, nós temos nele a promessa de que Ele cuida de nós. Então saia daqui nessa noite colocando o Senhor. Se você não tem feito isso: Senhor, que o Senhor seja o centro da minha casa, que o Senhor seja o centro dos meus estudos, que o Senhor seja o centro do meu trabalho, que o Senhor faça parte da minha caminhada, que a cada decisão que eu precise tomar, eu primeiro consulte ao Senhor, eu busque na Tua palavra a direção, para que eu não tome as decisões simplesmente motivado pelo desejo do meu coração. Que o Senhor nos ajude a termos uma vida de total dependência dEle. Confiar no Senhor é aquilo que o teu filho faz, quando você diz para o teu filho: faça isso, faça aquilo, e ele faz porque ele confia em você, porque ele sabe que você jamais vai conduzi-lo num descaminho. Confiança é isso que a criança tem para com seu pai, é o que o Senhor deseja que nós tenhamos para com Ele. Dependência total do Senhor, e assim seremos muito abençoados, e podemos contar as bênçãos e dizer: glória a Deus, porque o Senhor tem me beneficiado. Que assim seja, meus irmãos, nesse início de ano, e não só no início de ano, mas que você conduza a tua vida durante esse ano de 2024 dessa forma, e assim você vai finalizar o ano dizendo: o Senhor fez parte dos meus planos, e é por isso que eu chego no final dele dizendo que ele foi estabelecido, concretizado. Nos coloquemos de pé, oremos buscando ao Senhor.